bem-vindos a mais um episódio do Conexão Global. Hoje eu estou recebendo Carlos Martinez, que tem uma história incrível de conexões globais, não só nos Estados Unidos, mas em várias outras partes do mundo. Carlos, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. Carlos é uma das primeiras pessoas que eu conheci quando cheguei em Miami. É um amigo, é empresário, é fotógrafo, é ex-lutador de karatê. Enfim, Carlos tem muita história para contar para a gente. Carlos, queria que você começasse contando um pouquinho da sua história e como que você chegou aqui nos Estados Unidos. E eu sei que antes disso, como que você fez essas conexões globais de poder, digamos, não se limitar ao país, ao seu país de origem, ao Brasil. Para começar, você, né, já é filho de italiano, espanhol, enfim. Conta um pouquinho da sua história para a gente. Bom, Ariel, obrigado pelo convite, eu me sinto muito honrado, né? Espero poder resumir aqui para vocês, né, para você e para o público, um pouquinho da minha história. E também foi um grande prazer te conhecer. Eu lembro quando eu te conheci, eu falei para a Floriana, puxa, eu gostei muito do Ariel e tal. E depois tive a oportunidade de a gente se interagir em algumas propostas de negócio e eu achei, eu vi, falei até falo para você, Xarel, você tem muito boa visão empresarial, de business e aí criou uma admiração que, pelo que você está falando, deve ser admiração mútua, né? Com certeza, absolutamente. E o Ariel me convidou aqui para participar desse programa sobre o tema Conexões Globais. E bem, sempre tive, desde que eu me lembre, desejo de viajar o mundo, conhecer o mundo, estudar fora e trabalhar, morar, tudo quanto é experiência internacional. Quando eu tinha mais ou menos uns 16, 17 anos, talvez por influência do meu pai, que sempre falava como é na Europa, como era nos Estados Unidos, e eu escutando as histórias que ele me contava, né? Meu sonho era realmente estudar fora, né? Primeiro, né? Aprender, estudar idiomas. Eu sempre gostei de idiomas. Mas eu acabei me dedicando à engenharia, eu me formei de engenheiro, eu sou engenheiro mecânico e estudei também, já fiz um pouco da faculdade de História, mais para contrabalançar a área de exatas, né? E comecei a viajar quando eu podia. Com 17 anos eu fui para Itália, fiquei um bom tempo lá, conheci minha família na Europa, meus avós da Espanha, meus Pelo avós. karatê você não chegou a viajar antes? Não, viajava pelo karatê posteriormente, né? Eu Sim. viajei para o Brasil no começo já. A minha primeira viagem de avião foi para disputar um campeonato no Rio Grande do Sul. Infelizmente estamos passando uma situação difícil no momento. Fui a Porto Alegre com 15 anos e peguei a primeira vez um avião da Transbrasil Uau. em 1973. Olha, você lembrou bem disso aí. E depois viajei, fui para o Japão pelo Karatê, disputamos o Campeonato Mundial em 79, fui representando o Brasil. E, bom, com essas minhas viagens, experiências, me formei numa empresa, me formei de engenheiro, fui trabalhar numa empresa alemã, lá no Brasil, de máquinas. E então eu já tive que aprender o alemão, mas o meu alemão é muito deficiente, principalmente porque eu não pratico mais, mas estudei bastante o alemão, tinha companheiros na empresa e tal.
e fui na Alemanha visitar essa empresa, até que, para resumir a história, em 86 eu resolvi ir para a Suíça, onde eu fui fazer um trabalho de intercâmbio de business, né? Basicamente, onde eu fui trabalhar de graça. Na realidade, era uma relação empresarial, eu não fui como empregado e eu consegui convencer a empresa que me permitisse que eu trabalhasse lá de graça em troca de conhecimento dele, e eles gostaram muito da minha ideia e pediram para eu ajudá-los a mostrar para os funcionários deles como era de onde eu vinha, como eu via o mundo, né? Para um suíço, como era um brasileiro que chega lá e quer trabalhar porque para aprender, eles acharam muito bacana isso. Eu tinha 26 anos, fiquei lá um bom tempo, voltei depois, posteriormente, fiquei mais um pouco. E o interessante é que, devido à comunicação, né, era tudo dado em alemão, né, porque a empresa era em Zug, perto de Zurique, a documentação era tudo em alemão. E meu alemão não era muito bom para poder conduzir as pesquisas e tudo sempre 100% em alemão. Eles me colocaram com pessoas que falavam, cada departamento buscava pessoas que falavam um idioma que eu falava. Então, eu peguei o espanhol, fiz amizade que até hoje é meu amigo. Aí fui na área do italiano, falava italiano. Aí tem na área de inglês, falava inglês. E tinha francês, meu francês não é muito bom. Mas a gente conseguia se comunicar. O suíço fala muitas línguas, né? E depois eu voltei para o Brasil e eu já desejava realmente vir para a Europa, porque quando eu me formei, eu queria vir para a Itália, terra do meu avô, e eu gostava muito de querer conhecer a cultura italiana melhor, porque eu tinha passado uns anos quando eu era mais jovem, né? E eu queria voltar para a Itália, mas antes eu queria viajar o mundo com um amigo. A gente já tinha 22, 23 anos, falei, vamos dar a volta ao mundo. A gente ia dar a volta ao mundo, sair pelo Chile, depois Nova Zelândia. Ele era mergulhador, né? Tá vivo ainda. Mergulhador, ele ia mergulhar nas ilhas do Pacífico, tudo. Uma viagem bem budget, like backpack, colocar a mochila nas costas. E aí ele era francês, né? De família francesa e tinha passaporte francês. E ele ia ficar em Paris. E eu era italiano, filho descendente de pai italiano, ia ficar na Itália, era meu desejo. Mas não deu certo, porque veio a crise dos anos 80, tremenda crise econômica no Brasil, hiperinflação, não sei se você lembra, você é bem mais novo, mas bem mais novo não, você é um pouco mais novo, né? Essa brincadeira, mas você é mais novo, talvez você não lembre essa crise. Bem mais novo. De 82, 81, 82, que tinha para passar. Então aí o meu sonho não deu certo, eu juntei dinheiro para poder essa viagem e acabei não viajando. E meu amigo acabou viajando e veio, ficou na França e fez o que ele queria fazer, ficou uns anos lá. E eu fiquei com esse desejo de que faltava alguma coisa na minha vida. Bom, aí a vida dos 82 até o 86, 4 anos depois fui para a Suíça, e em 88 mais ou menos, eu recebi uma proposta. Quer dizer, não é que eu recebi uma proposta, eu tinha negociações com essa empresa na Suíça para vir para os Estados Unidos na filial deles. E porque eles falaram, bom, mas você seria ótimo para os Estados Unidos, porque você conhece a norma, o sistema americano e o sistema europeu. Como a gente no Brasil, o engenheiro usa os dois sistemas, né, de medição e norma, no caso era ramo de fixação,
Para eles acharam interessante porque eles estavam tentando implantar o sistema europeu nos Estados Unidos, que era o sistema métrico, e eu conheci os dois. Então eu disse, não, você vai ser ótimo, vai mudar para New Hampshire. Mas o gerente geral dos Estados Unidos parece que ele não teve interesse comigo. E nesse meio tempo, eu conheci uma empresa em Nova York, que através de uma propaganda numa revista, eu escrevi para eles dizendo que eu tinha muito interesse. Eu achei realmente interessante o sistema de vendas dele. Era um sistema inovador e chamava de Fastener Mall. Falei, puxa, que interessante. Ele era mais ou menos o que seria o Amazon no começo. Era um sistema de venda por computador. Antes de existir a internet, existia a CompuServe, era sistema via conexão por modem. E ele montava a pessoa que criou isso montava um sistema de venda onde as fábricas e os fornecedores colocavam o produto lá e os clientes podiam ver os preços e escolher como comprar. Interessantíssima a ideia dele. E eu mostrei para ele, onde eu escrevi para ele que eu gostei muito, queria conhecer, e ele me escreveu de volta, estava interessado, né, para saber se eu conhecia o sistema, o que eu achava. Eu falei, conhecia tudo. Ele pegou um avião e foi me visitar no Brasil. Olha só. Entendeu? Mas assim, quer dizer, quando é para acontecer, né? Realmente eu era meu destino de um pouco também era o meu foco, o meu desejo, o meu sonho de vir morar nos Estados Unidos ou na Europa. A princípio eu queria morar na Europa. E aí acabou dando certo, eu vim para Nova York em 1989, fiz um acordo com ele e comecei a minha vida aqui nos Estados Unidos. Que interessante. Esse é o comecinho. Esse é o comecinho. E aí você começou a trabalhar em Nova York, basicamente vendendo produtos para o mercado sul-americano ou não necessariamente? Então, interessante você falar isso aí. Que eu acho que faz parte do objetivo do seu programa. Eu vim para os Estados Unidos, o meu objetivo e o valor para a pessoa que eu trabalhava, era que um dos maiores produtores de minério de ferro do mundo, que é o Brasil, né? Vale do Rio Doce, e aço também, né? Na época. Não que seja um maior produtor de aço, mas é um grande fornecedor de aço de fio-máquina. Era lógico de pensar que seria um grande fornecedor de produtos manufaturados feitos de aço, como parafusos, barra roscada e tudo mais. Então, na época, né, eu vim aqui e trouxe 4 ou 5 empresas brasileiras interessadas no projeto, vieram aqui, trouxeram estoque, mas o meu... Eu vou dizer que ele não era bem meu sócio, ele era uma pessoa que a empresa dele, ela contratava a minha empresa para fazer esse serviço. Então, o meu parceiro de negócio, né? Que no Brasil a gente gosta de falar muito a palavra parceiro, né? Ele não era um partner, ele era nós tínhamos um contrato de trabalho. Ele falou assim, bom, você fala vários idiomas, você conhece os 2 sistemas, mas então me ajuda a achar fábricas em outros países, né? Então ele falou, então onde é que está a produção hoje? Taiwan, Japão, naquela época, Hong Kong. Aí ele falou assim, então vai para lá, eu te financio e você vai trazer todas as empresas. E fui visitar as fábricas lá e estamos, eu e uma outra pessoa da empresa dele, mais velha que eu, e visitamos várias empresas, fizemos ótimos contatos e estava tudo decolando quando ele teve
um ataque de coração. Ele era já uma pessoa bem mais velha, tinha a idade do meu pai, e a família achou que ele não deveria mais continuar com o negócio, e ele falou, bom, a família falou assim, bom, nós não vamos mais ter interesse no negócio. Aí, vamos tomar, Martinez. Falou, eu sigo. Eu mesmo peguei, eu segui o negócio dele, mas mudei tudo que eu achava que tinha que mudar e foi assim que eu comecei a minha vida aqui nos Estados Unidos, em Nova York, trazendo os produtos do Brasil, voltando ao tema Brasil e Estados Unidos. Você trazia produtos do Brasil para serem vendidos aqui nos Estados Unidos? Tive muito sucesso com uma das fábricas que tinha sido adquirida pela Belgo Mineira, e ele tinha boa capacidade produtiva, ótima qualidade, e houve uma falta tremenda de produtos de aço nos Estados Unidos naquela época, manufaturado. Nossa, eu vendi horrores e minha firma realmente decolou. Mas aí, num belo dia, a Belgo Mineira foi vendida para a US Steel, alguns anos depois, 2 anos depois. Aí tudo que a US Steel falou, bom, não temos mais interesse de fazer apoio para exportação, você não vai ter mais nosso fornecimento, não vamos competir conosco mesmo aqui. E nesse meio tempo veio o governo Collor, que abriu importação no Brasil. Aí eu falei, bom, já que não dá para exportar do Brasil, e o Brasil fazer o caminho contrário. Fazer o caminho contrário. Aí a minha firma passou a exportar. E eu fui a primeira empresa, depois do tempo de Collor, a exportar a fio máquina de aço inox do Japão para o Brasil, via Nova York, onde estão as tradings. Meus sócios de uma trading, que a gente dividia escritório, eles também perceberam que eu tinha essa oportunidade e comecei a vender a fio máquina de aço inox para o Brasil, e depois, posteriormente, comecei a vender parafusos de inox para o Brasil. Aí meu trabalho foi o oposto. E quando eu comecei a vender, foi crescendo, o negócio foi indo. Aí a diferença de preço era impressionante. No Brasil, devido à reserva de mercado durante a ditadura, os preços eram totalmente inflados. Então, quando o Collor abriu, a gente podia vender, mesmo com uma margem com uma alíquota de importação alta, a gente ficava tipo menos da metade do preço produzido no Brasil. Tá? Aí nós começamos a exportar produtos manufaturados em inox para o Brasil e para a América Latina, e eu tinha um fornecedor era fábrica e importador de inox na região de Rhode Island, que eu comprava muito deles. Aí, um belo dia, eu chamei eles, fiz uma reunião com eles, falei assim, poxa, vamos fazer o seguinte, já que eu estou comprando muito de vocês, vamos fazer uma sociedade. Vocês me dão um apoio, a gente monta uma distribuição lá em Miami, que é o gateway para a América Latina, e nós vendemos não só para o Brasil, para toda a América Latina, em vez de ficar trazendo o produto aqui de Rhode Island, botando num navio e mandando lá para o Brasil, a gente cria uma distribuição lá em Miami e faz a distribuição para a Flórida e para a América Latina. E a gente montei minha firma, só que eu fiz algumas exigências do tipo de introduzir, que era o que eu aprendi no tempo da Suíça, uma linha de produtos eu não vou entrar em detalhe para não ficar cansativo, e nós montamos essa linha paralela, que é sinérgica, e a gente foi bem, fizemos a empresa, tínhamos depósito nos Estados Unidos, em Miami, Houston, Texas, Chicago. Eu era dono da empresa, com sociedade com eles, e
E foi aí quando a gente estava vendendo também para o mercado americano. A distribuição desse produto que eu não podia vender o produto de inox, que era só para exportação, para não competir com eles, mas tinha uma outra linha que eu vendia para o mercado americano. Aí a maior empresa desse produto dos Estados Unidos percebeu que nós estávamos começando a incomodar. Chegaram no meu sócio, que tinha uma pequena porcentagem majoritária, né? E fizeram uma proposta, era o estilo deles. Então compraram a gente, desde que a gente não mais competisse com eles por 3 anos. Então fui obrigado a vender a minha empresa. Aí eu comecei a minha, sozinho, sem ninguém em outro ramo. E depois foi onde eu comecei, o que eu estou fazendo hoje, na linha hidráulica. Mas basicamente digamos, o seu trabalho é fazer essa intermediação entre fábricas no Oriente e compradores na América Latina. No momento, bom, naquela época a gente tinha estoque aqui e os produtos vinham do mundo inteiro. Inclusive dos Estados Unidos, tinha muito produto feito nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, tudo, estocando. Eu vendia de estoque. Então, o capital estava investido em estoque e a estrutura para tudo isso. Então, eu resolvi que aquele produto estava sendo muito achatado nos preços e a estrutura que a gente tinha que ter uma venda muito alta para justificar manter a estrutura, e os preços estavam sendo achatados por empresas mais fortes, que tinham maior capacidade de distribuição e de diluição de custos. Então eu resolvi, em vez de fazer esse tipo de trabalho de manter estoque, eu criei um branding. Meu produto ele é uma marca. Hoje eu não faço intermediação, eu tenho uma marca. O meu produto hoje ele é produzido de acordo com as minhas especificações, com a minha certificação, uma marca americana, e ele não vem só do Oriente, ele vem da Itália, da Índia, de onde tem um produto, é uma gama de produtos, de onde tem a melhor qualidade que atende às nossas especificações, que permite a gente vender esse produto no momento na América Latina. O diferencial é que nós somos uma marca americana. Não é uma marca chinesa, não é uma marca italiana, ou seja, uma marca chinesa que não tem reputação e é muito barato, e nem uma marca italiana que tem reputação, mas é muito caro. Ou uma marca americana, propriamente dito, tradicional, que é bem mais caro ainda. Então, meu produto, ele se enquadra numa... Não quero aqui fazer muita propaganda, mas ele se enquadra o que eu faço hoje é realmente isso. Eu vendo uma ideia. Entendi. E Carlos, que você recomendaria para quem quer acessar o mercado americano, principalmente quem quer aproveitar esse mar de oportunidades que é os Estados Unidos, seja no segmento que for? Pois é, quando eu saí do Brasil, quando eu estava querendo sair do Brasil, eu fui visitar uma pessoa que era um americano que tinha uma editora, não é bem uma editora, ele publicava uma revista de negócios, chamava Ney, não sei se vocês lembram dessa revista. É uma revista que hoje deve ser feito tudo na internet. Ele publicava anúncios de empresas e acesso aos catálogos das empresas, né? Então ele era um grande banco de dados empresarial e para o mercado brasileiro. E ele era americano porque existia aqui o Thomas Register dos Estados Unidos, que era mais ou menos de forma bem mais gigantesca. Ele fez o equivalente no Brasil. Eu fui pedir para ele visitar, ficamos amigos, porque eu anunciava na revista dele, e falei assim, puxa, tenho o desejo de ir para os Estados Unidos, e que conselho você me dá? A mesma pergunta que você me fez. Ele me falou isso há 35 anos atrás. Ele falou, Estados Unidos é difícil você engatar a marcha. Você tem que engatar primeiro, mas depois você engatar em primeira
e você sair, você põe a segunda, põe a terceira e ninguém te segura mais. Entendeu? E realmente é assim. É difícil aqui o começo, sabe? O brasileiro, que especificamente os nossos compatriotas, né, que estamos falando em português aqui, que tem interesse de entrar no mercado brasileiro, no mercado americano, ele tem que entender que a dificuldade do início é muito grande, não tem dinheiro jogado no chão e clientes à vontade, a concorrência é muito forte, mas existe muita oportunidade e aqui é um país muito fácil de se fazer negócio. O sistema tributário é fácil, não é complexo, o sistema contábil é fácil, você tem que ser honesto com o governo principalmente, honesto com os clientes e acreditar, trabalhar, entender bem, conhecer a concorrência, conhecer o cliente, conhecer as necessidades, limitar bastante os custos fixos e mandar brasa, porque são poucos os casos que eu conheço. Quais são, digamos, as principais diferenças culturais em termos de comportamento de negócios entre o americano e o brasileiro? Então a maior diferença que existe é o americano vai direto ao ponto, ao assunto. E outra, às vezes nós brasileiros, agora eu já mudei um pouco, fiquei até um pouco... O brasileiro fala de política, futebol, não sei o que, até chegar no negócio. O americano fala logo do negócio. Não, não é só isso. O brasileiro não sabe falar não. Sabe? E outra, o brasileiro tem medo de quando quer conversar com o americano, de apresentar uma proposta que ele acha que não vai ser agradável para o outro lado, mas é uma proposta sincera. É muito melhor você fazer uma proposta sincera que você possa cumprir do que tentar fazer uma proposta que iludir o seu cliente ou o seu fornecedor, ficar pintando demais. Eu já vi histórias e lembro de você contar algumas histórias do tipo... o americano quer fazer, sei lá, o pedido, você está imaginando vender 100 para ele, e aí ele já quer começar com um pedido de 10 mil. Né? E aí você tem que justamente dizer não e dizer que você não consegue entregar os 10 mil, e é nisso que às vezes o brasileiro tem vontade, ele se empolga e fala, não, ok, eu vou dar um jeito de entregar os 10 mil, e aí não consegue entregar, e aí acaba se queimando. O maior problema que a gente encontra aqui, que eu encontrei de fornecer do Brasil para cá, foi a instabilidade econômica do Brasil, em que às vezes promessas que é feito em pedidos ou em negócios de long term, de longo prazo, o brasileiro às vezes não pode mais cumprir por causa das condições que mudança de moeda, inflação, etc. Mas o americano, ele pode a empresa brasileira pode se prejudicar de duas formas, ou vendendo pouco ou vendendo muito. Entendeu? Então, vendendo muito é depois não poder entregar, né? Uhum. E isso é verdade, mas tem que ser objetivo, tem que dizer a verdade, tem que falar rápido. Rápido, que eu quero dizer, não ficar enrolando. Direto ao ponto. Direto ao ponto. Pode pensar, mas quer dizer, é muito eles não gostam de enrolação. Mudando agora um pouco o assunto. Agora eu quero falar do Carlos fotógrafo. Como é que a fotografia foi caminhando em paralelo porque o Carlos é um fotógrafo brilhante, tem fotografias incríveis, já participou de muitas exposições, tem fotos incríveis de vários lugares do mundo. Então, como é que o Carlos fotógrafo foi evoluindo em paralelo ao Carlos empresário? Bom, fotografia é meu hobby, é uma coisa que eu faço desde bem jovem, revelava em casa, sabe, aquele tempo de... Quarto escuro, né? Quarto escuro e minha
mais uma influência do meu pai. Meu pai também fazia isso e eu via as coisas que ele fazia, mas depois eu queria fazer também, era bem novo, né? E aí comecei a me interessar, eu achava fascinante. Eu tenho uma visão boa, não tenho um ouvido muito bom, eu tenho uma visão muito boa. E eu sempre gostei de fotografia. E juntando com também pelo fato de sempre gostar de viajar. E coincidentemente de trabalhar num ramo e depois no E fim exige que se viaje bastante. e casei com uma mulher que trabalhava na companhia aérea. Então, quer dizer, eu viajo muito para business, para o meu negócio e fotografo muito durante as minhas viagens. Inclusive, algumas viagens eu tive a oportunidade e o prazer de ir com você. Foi maravilhosa, uma das melhores viagens de fotografia que a gente fez junto. Foi uma experiência bacana mesmo, sem dúvida. E que das viagens que você fez, e eu sei que você praticamente conhece o mundo inteiro. Gostaria. Quais foram as viagens mais marcantes, os lugares mais marcantes que você teve a oportunidade de conhecer e eventualmente de fotografar? Sobre o ponto de vista mais marcante em termos de emocionais e de impressão que eu carrego até hoje, foi a Itália. Entendeu? Foi um país que eu fiquei fascinado, eu fui muito jovem para lá, a primeira vez, pela beleza, a cultura, o povo, o país e a similitude que nós temos. Todo paulista é meio italiano, né? Mesmo que não seja descendente. Né? Agora, sobre o ponto de vista também de fotografia, eu gosto muito de fotografar lugares diferentes para mim, né? Para nós, né? Que nós somos. Eu gostei muito da China, gostei muito da Índia, eu gostei muito da Turquia, Marrocos, colorido. Nesses últimos, semana passada, até mostrei umas fotos para você. Marrocos é um país fascinante para fotografia. Luz, né? Um país na África, norte da África, o Maghreb. Mas a China, eu fiz fotografias de lugares maravilhosos e lugares horríveis que eram maravilhosamente bonitos para fotografia. Foram esses lugares eu considero. Além dos óbvios, né? A América Latina é fantástica, o Brasil, Fernando de Noronha também foi uma coisa impressionante. Estados Unidos, New Orleans também foi muito bacana para mim. E não tenho muita experiência com a Escandinávia, países frios. Aliás, eu prefiro países quentes, né? Mas em termos de fotografia eu não tenho essa experiência em países frios. E também não conheço muito bem a África, tirando a Marrocos, não conheço. O meu objetivo é conhecer a África, melhor o Oriente Médio, Israel e talvez os países escandinavos. Isso que está faltando no meu bucket list. Quer dizer, está no meu bucket list, mas ainda não foi. Antigamente tinha carimbar passaporte, né? Agora já poucos lugares têm isso, né? Mas enfim. Carlos, me conta um pouquinho mais do Carlos lutador de karatê. Você só pincelou isso e eu sei que você tem bastante mais coisas para contar porque você não foi um lutador qualquer, não. Eu morava lá no Brooklyn, para quem conhece São Paulo, eu morava no Brooklyn, lá em São Paulo, e a gente não tinha aonde fazer esporte no Brasil, era muito deficiente, moleque, 8, 9, 10, 11 anos. E como São Paulo é uma cidade que tem muita descendente e muitos japoneses, né? Não só descendentes de imigrantes japoneses, no fim da minha rua tinha uma academia de karatê e judô e um amigo meu falou, pô, vamos fazer lá. Vamos, né? Não temos nada que fazer. Não é porque eu quero ser um dia um lutador de karatê, não. Fomos lá porque era na rua ali. E era fácil. No fim tinha 13 anos. Na realidade eu comecei com 9 anos a lutar judô numa academia de bairro. Foi muito gostoso. Eu gostava o cheiro do kimono e de lutar, mas até um dia que eu levei um golpe
na barriga do mestre, perdi a respiração, falei assim, pô, preciso aprender mais. E aí eu mudei de casa, né, fui para um outro bairro e comecei a treinar karatê. Aí comecei a treinar karatê e o meu mestre era... Eu tive a sorte de ter um mestre que era um mestre de uma das melhores escolas de karatê do Japão. E ele era aluno do fundador de um dos estilos, e chama-se Wadokai. E ele nem falava português, ele só falava japonês. Tinha acabado de chegar do Japão. E nessa academia, eu comecei com 13 anos, começou a chegar, por sorte, veio um alemão, bem mais velho 14 anos mais velho que eu na época, e ele era campeão europeu de karatê. Mas ninguém nem sabia, porque ele morava do lado, né? E tinha mais um ou dois lutadores de experiência lá, né? De karatê. E a academia foi muito proeminente. E aí o mestre começou a me deixar ir para a academia de matriz, que era na Lins Vasconcelos. Aí ele pegava os alunos que eram mais dedicados, que tinham mais interesse, que eram os maiores, no meu caso eu era grande para a idade, né? E eu comecei a treinar de final de semana e comecei a treinar com os faixa pretas. E com 15, 16 anos, 17 anos eu peguei a faixa preta e com 17 anos já fui chamado para a seleção paulista de karatê. Só que a seleção paulista de karatê era poderosíssima, eu não tinha ideia. Porque eu ainda não tinha muito conhecimento. Então eu treinava com campeões pan-americanos da seleção brasileira, gente como Ricardo Delia, Enio Vezuli, que foi campeão no Japão, feras do karatê mais velhos que eu, foram meus ídolos. E toda essa oportunidade de poder lutar contra essas pessoas e ter entrado na seleção paulista, um ano depois, uns anos depois, a minha equipe acabou ganhando desses campeões. Quer dizer, eu fui o capitão da equipe e ganhei. E fui campeão brasileiro 4 vezes. Depois fui na seleção de karatê da Wadokai, disputamos o Mundial. E eu tive uma bela carreira, que foi interrompida quando eu vim para Nova York com 32 anos, mas em Nova York eu abri uma academia e dava aula de karatê lá em Nova York. Até um dia que esse alemão, eu não sei se te contei essa história, né? Esse alemão, Werner Roh, o nome dele, era dos lutadores de estilo forte, né? Aí eu falei para ele, olha, eu abri uma academia aqui, você está aqui me visitando, nós vamos lá na academia, vamos fazer uma aula, mas, ó, por favor, isso é uma academia de gente que está aprendendo, não é o estilo de luta que a gente fazia aqui na seleção e tudo mais, e nem que você faz lá na Alemanha, karatê leve, tá? Aí eu tinha um americano que resolveu encarar ele, ele pegou, deu uma surra no americano e aí meus alunos se assustaram, aí tive que fechar a academia. Que história legal. Na realidade era uma academia de karatê dentro de uma academia de ginástica. E, quer dizer, o meu objetivo não era bem dar aula de karatê, mas foi a minha experiência com karatê. Foi bom porque conheci bastante gente, mas eu não desenvolvi muito o karatê aqui nos Estados Unidos e praticamente me abandonei e eu já era quarto, quinto dan e recentemente eu ganhei o 7º dan por mérito, depois de quase 45 anos de karatê, pelos resultados que eu obtive nos campeonatos de karatê. Basicamente isso. Que interessante. Carlos, com a sua experiência de vida hoje, que conselho você daria para o Carlos de 18 anos de idade? Pergunta muito interessante, gostei. O que eu faria para você? Bom, às vezes eu falo para Floriana, minha esposa, né? A gente conversa sobre a vida, eu falo, puxa vida. Às vezes para amigos, tomando uísque, com você e outros grandes amigos que eu tenho, se eu tivesse que escolher, eu viveria a minha vida de novo? Sim, viveria a minha vida de novo. Eu acho que, espero ter mais anos pela frente, né?
mas eu viveria a minha vida de novo. Então, eu gosto da minha vida, eu gostei de tudo. A minha vida foi dura, foi dura. Mas o caminho percorrido e a dureza que eu enfrentei, talvez tenha sido grande satisfação que eu tenho de olhar para trás e ter a vida que eu tenho. Agora, que conselho eu daria para mim mesmo, para o jovem Carlos Martinez? Eu diria para ele, continue acreditando, porque nunca deixe de acreditar nos seus sonhos, nunca deixe. Eu acho que o meu grande, a força motriz para eu poder ter vencido nos momentos mais difíceis foi nunca ter desistido dos meus sonhos. Então eu faria os mesmos conselhos que na época eu não tinha isso. Segundo, não perca a oportunidade de amar as pessoas que você gosta e que estão perto de você. Não deixe para amanhã isso. E não deixe para amanhã para dizer isso. Que legal. Poxa, eu gosto muito de você, Ariel, por exemplo, né? Eu tenho amigos, familiares, pessoas que eu falo hoje, tem uns que não estão mais, né? E tem uns que às vezes eu penso, puxa, eu deveria ter falado para aquela pessoa. Porque às vezes, nos momentos da vida, as amizades são passageiras, né? Elas são passageiras porque elas passaram por você, né? E meus grandes mestres foram todas essas pessoas que fizeram parte da minha vida. Todo mundo foi meu mestre. Você foi meu mestre. Uma pessoa, um desconhecido pode ter foi meu mestre, entendeu? A gente tem que... E don't sweat for most stuff, quer dizer, don't sweat for most stuff. É um conselho que eu tenho dado para mim frequentemente, é o conselho que a Floriana me dá, a minha esposa, frequentemente, não soe demais por pequenas coisas. Às vezes uma pequena coisa, no momento parece grande coisa, mas às vezes não é mesmo. Mas meu espírito lutador, né, de karatê, e lutador de vida, eu sou engenheiro, que eu estudei numa escola que só tinha homem competindo, depois trabalhando em empresas de business na Alemanha, não sei o quê, tudo competindo, e lutando karatê, competindo, entendeu? Sempre esse negócio competindo para vencer. Às vezes, certas competições, batalhas, elas não são tão necessárias assim para você vencer uma guerra. E às vezes, né, a nossa imaginação faz a coisa se tornar muito maior do que na prática se torna, né? O problema aparenta ser muito maior e normalmente os problemas vão se resolvendo sem o tamanho que naquele momento a gente imaginava que eles eram. Né? Exatamente. Eu tinha um consultor que ele deu o maior conselho do mundo para mim, uma vez eu lembro. Tem hora que a melhor solução não tem solução. Tu tem que se dar consciência. Esquece. Parte para outro caminho. Segue a vida, né? Maravilha, Carlos. Muito obrigado por essa oportunidade, pelo seu tempo, pela sua presença, pelos seus ensinamentos, pelas suas palavras sábias. E foi uma honra te ter aqui. Se você gostou do programa e acha que tem gente que possa se interessar, compartilha com quem você acha, curte, se inscreva no canal e até o próximo programa. Muito obrigado.